Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Isso aqui é mais um FD, um debate, de anime de domingo, anime especial domingo. Mais um OVA. O OVA da vez é mais um OVA curto, né? Porque não tem como fazer OVA longo, né? É muito difícil. E o nome desse OVA é Genba no Jou. Genba no Jou. Recente, tá? Comparado com os que eu fiz recentemente, pouco tempo atrás. Era de 90, 80, 90, mais antigo. Esse aqui é de 2017. Então tem só uns 10 anos, quase 10 anos, 9 anos, 8 anos em média. É recente, não é tão tardio. Então gravando a tela para vocês poderem ver comigo. Uma anime list, então Genba no Jou, um OVA de concurso, tá? De Nihon Animation Young Animators. 2017 Young Animators. Então é treinamento, né? Aqueles projetos que você pega um diretor novato, ele faz um OVA, ou no caso uma animação, coloca para ser julgado e daí tem, sei lá, um concurso, algo do gênero, né? Esse aqui é baseado na prefeitura de Nagano, se não me engano. Ou é Nagano ou uma prefeitura próxima? Tem aqui no começo da minha. Nagano, não sei se é Nagano, mas é uma cidade do interior do Japão. É uma lenda da cidade. Deixa eu bater os menos eu jogo ali pra ver. Prefeitura Nagano, acertei. É um conto popular da prefeitura de Nagano, que agora foi retratado em anime por esse diretor, né? Esse jovem, eu acho que é jovem, né? Não sei qual a carreira dele tanto, né? Mas aqui, ó. Diretor de luz, de efeito, música, esse aqui é o diretor de som. Fez anime ou não foi? Deixa eu ver aqui. No anime ele passa como diretor, daqui a pouco parece que também. Baseado em um conto, babá. Takumi Doyama, esse é o diretor, Takumi Doyama, não é esse cara, não tá aqui o diretor. O Takumi Doyama não foi colocado numa anime list como diretor do anime, acontece, tá, infelizmente. Mas tem outros animes aqui, ó, também do concurso, né, da Animation, Young Animator Training. Charampo Landi no Boken, Red Ash, Greyar World, Red Ash, Gear World, Mundo das Engrenagens, Zunda Horizon. Então, esses outros animes aqui também do Young Animation, eu não vi nenhum deles. Eu acho que o Red Ash é bem interessante, eu vi assim por cima, né? No sentido de, que legal, parece bonito, quero ver. Esse aqui, um traço mais interessante. Mas o que tem mais nota, mais alta nota, é esse aqui mesmo. É o próprio Genba no Jou, tá? É o seguinte, esse anime aqui é bem legal. Ele mostra a história de raposas, kitsunes, antigas, lendárias, herdeiras de uma tradição de transformação, porque Kitsune e Tsune também tem Tengu não, é aqueles outros lá, que é bonitinho, que é fofinho. Qual é o nome daqueles bichinhos? Texugo. Texugo, Kitsune e outro bichinho também são aqueles que sabem fazer Henge. Henge no Jutsu, transformação, né? Tipo Naruto, né? Mas entenderam a lógica, né? Fazer Henge, né? Então são animais que voltam-se para se transformar e enganar humanos com transformações míticas, mágicas, são yokais ou aparições, algo do gênero, com essa habilidade. Também tem aqueles bakenekos, não é bakeneko, é o outro que também se transforma. Teve um anime que teve um bakeneko, mas não era bakeneko porque bakeneko é a versão negativa, a versão neutra do gato morto com duas caudas, que pode se transformar. Não lembro o nome. Mas tem uma lógica ali dos nekos, né? Por assim dizer, também tem a habilidade de Henge, né? Teve um anime que era desse tipo mesmo, que pegava ali um gato que tinha duas caudas, ele não era um bakeneko, era um gato revivido, velho, veterano, que virava uma espécie de yokai. E aí tinha a habilidade típica de um gato, que era a transformação, e tinha uma raposa que ensinava ele a fazer a transformação, porque ele também tinha essa habilidade. Então as lendas de yokai japonesas, na prefeitura Nagano, entre outras prefeituras, tem essas lendas bastante legais. E no caso aqui de raposa, né? Que se transformam em humanos e fazem peças, pregam peças, sacaneiam, trapaceiam humanos em geral, né? Porque eles são animais bastante inteligentes, né? E eles fazem, sim, de fato, sem ser transformado, coisas mais intelectuais, mais complexas e passa a perna em humano mesmo, né? São espertos. E aí é tido como se eles fossem, então, animais que, na verdade, não são animais, né? São equivalentes a gente. É bem bonito. A história é bem simples. Ela é de uma menininha, a Hana. A Hana tem uma bisavó, uma família, né? Avô e pai, né?
que tem uma lenda. A lenda, na verdade, não é uma lenda, é uma história do passado da juventude da avó e do vô dela, antes mesmo de ter filho. A tia é a avó dela, e que o vô dela que não tá com o nome aqui, que é um vovozinho bem velhinho. Vou mostrar pra vocês aqui no anime. É esse senhor aqui. É um vovozinho, né? Bem senil já tá totalmente pirado, né? Demente, né? De certo sentido, né? Até perde comida, não consegue comer sozinho, tá no limite da vida, né? E a avó dela a bisavó dela tá mais, sim, íntegra, né? Uma senhora ainda com a cabeça no lugar, né? O corpo não, mas a cabeça tá no lugar, porque o corpo envelhece e eu tô percebendo isso já nos 30 e poucos anos que o corpo começa a degradar. O pulso já vai pro saco já, entendeu? Então eu sei como é que é ficar velho. Então, já não tô correndo, né? Porque eu não sou muito sedentário, né? Sedentário é foda, mas tipo, se eu não fosse sedentário, certeza que ia estar com, sim, algumas limitações por cada idade, né? Não é mais a mesma coisa que ter 20 anos. Mas ainda estou na auge da idade, 30 e poucos, dá pra ter alguma vitalidade ainda. Mas não muito tempo, né? Não vai durar muito. Logo, logo eu vou estar bem velho já, vou estar arrebentado com doenças, artrite, artrose, osteoporose, diabetes, câncer e sei lá o que mais. Doenças básicas aí, eu vou morrer. Mas antes de morrer, a gente envelhece e sofre bastante, que o corpo vai pro saco. Mas voltando aqui. A Hana é a vozinha dela, a bisavó dela, né? Na casa dela tem um estábulo, né? Mó legal, tem um cavalo aqui. Um cavalo na sala de estar, né? Que ele tá com o estábulo dele aqui e tal. Os amigos dela também, né? Não são parentes nem nada, acho. Mas conhecidos do vilarejo, né? E vivem com ela ali, convivem com ela. Ajuda a avó a costurar, fazer uns negócios ali. Tarefas domésticas. Os moleques só fazem coisa de moleque, trabalham no campo também, né? Aí tem uma trupe de artistas, que é a trupe do próprio Genba no Joe, que é o grande líder, né? E tem também o Shin Zaemon e a Onatsu, que são 2 membros da trupe de artistas de rua. Artistas circenses, entre aspas, né? De itinerantes, né? Que vagam de cidade em cidade, fazem um show ali e ganham uma graninha. É bastante interessante essa vida de circo, né? Por assim dizer. Mas não um grande circo, gigantesco, animais, não. É uma trupe de artistas. Esses artistas, aqui tem a passada avó dela, que ela conta pra Shio. A Shio, que a avó dela conta pra Hana. Hana é a menina. A Shio conta quando ela descobriu as cerejeiras. Ela tá numa época muito difícil da vida, né? O marido dela tava ali trabalhando muito, né? Com roçado, árvores, ervas daninhas, fazendo a vila dele, né? A casa dele, para ter uma dignidade ali, jovem ainda, podia ter força, vitalidade, fazendo as coisas que tinha que fazer. Ele, pra animar a esposa, leva ela pra um campo de cerejeiras, é mó bonitinho. E anima de fato ela, né? Porque ela fica toda, nossa, olha que legal, cerejeiras noturnas. Noturna porque tá na época de florar a cerejeira, e à noite elas ficam muito bonitas. Eu não sei se vocês já viram cerejeiras. Quem já viu, é uma árvore que à noite ela fica muito bonita. Sabe, não é só uma árvore diurna. Diurna também é bonita, mas na noite com a luz da lua, a luz opaca, a luz de, sei lá, poste mesmo, de eletricidade, dá um charme assim nas flores rosas. Eu acho muito bonito. Na cidade que eu nasci tinha muita cerejeira e à noite ela realmente é bastante instigante, né? A rosa da cerejeira destaca muito na paisagem noturna e é uma coisa meio assim mística, tá? É meio sombrio, mas é místico, é meio mágico. Eu acho bonito. Aí, de todo modo, a vida da avó dela é muito árdua e tal, mas a avó dela tá assim, né? Tipo, queria ver cerejeira de novo, mas eu não tenho corpo mais, é longe, é na montanha. E meu marido tá senil. Meu avô tá senil. O bisavô da Hana tá senil, né? O marido da Shio, né? Da vozinha. Que é a mãe dela e talvez a avó dela e tal, da família, né? Fazendo tarefas domésticas. Aí eles vão lá visitar a trupe dos artistas, que aqui tem o menininho, a outra lá, que eu vou pegar o nome deles. O Shin Zaemon, o Onatsu e o Genba no Joe, tá? Os 3 da trupe. Eles fazem truques e tal, vilarejo. Seduzem os homens, entre aspas, né? Aí esse aqui é o Genba no Joe, fazendo as artes dele e tal, as coisas mágicas. Eles são muito habilidosos e muito poderosos, tá? Tem até uma lenda deles terem enfrentado um trem, porque o trem era um mecanismo de vapor. E aí é a lenda do pai do Genba no Joe, que foi contra o trem, porque o trem era um grande entidade maligna. Eles se metamorfoseiam na forma de um trem e vão de frente ao trem. E batem no trem assim e perdem. É uma lenda de derrota. Eles estão sendo ultrapassados pela tecnologia. O mundo da fantasia está sendo ultrapassado pelo mundo material, racional, sólido, que mata a fantasia, né? Isso é um conflito bem interessante também, que o anime meio que passa levemente por essa possibilidade. Uma coisa importante também é que eles recebem comida dos aldeões, dinheiro e tal, né? Que se mantém.
A Hana chega mais tarde, ela tá atrasada. Ela foi levar ali oferenda pros artistas, né? Que a bisavó dela pediu. E ela descobre a forma do Game Banjo. Ele se revela pra ela, ele é uma raposa, né? Ele tem várias formas possíveis, ele tem a forma original dele, que é a raposa mesmo. É Fox, né? E tem aqui a forma dele misturado com o humano, porque ele tem braço humano, perna humana e um corpo de raposa. Ele fica misturando e tal. Ele se torna rato, ele faz qualquer coisa, ele tem o poder absoluto, porque ele é muito treinado, ele é muito hábil. Ele consegue se metamorfosear em várias formas mesmo. E, assim, ele vacila um pouco às vezes. Ele é muito, muito forte, né, no sentido de habilidade. Os outros dois também, tá? Os outros dois conseguem ficar na forma humana permanentemente. Ou seja, o tempo inteiro, transformados. De todo modo, ele faz aqui várias coisas, tenta assustar a Hana, não consegue, perde pra ela. E fica na dívida, né? Porque ela não pode contar o segredo deles. Não conte nosso segredo, não queremos ser descobertos, nós somos raposas e tal, e tal, e tal. Ela, beleza. Ele fala, te devo uma, né? Qual favor você precisa? Pergunta pra Hana. A Hana fala, eu quero apresentar as cerejeiras pro meu avô e minha avó. Essa é a moral da história, e esse é o filme. Aí mostra eles indo ajudar a Hana até achar as cerejeiras e tal. A Hana meio que é sequestrada, aí a galera vai atrás dela, procurando a Hana no vilarejo, onde tá a Hana, anoitece. E aí eles vão lá, encontram o cerejeiro e tal, e vai acontecendo uns negócios. Eu não vou falar tudo porque vocês podem ver depois. Espero que vejam. É bacana, é um OVA muito bonito, tá? Apesar de ser um OVA de iniciante, ele é bem animado, ele é bem desenhado, é roteirizado, ele flui muito bem, ele tem ali uma qualidade muito boa, assim. Lembra, eu pensei quando eu vi ele que fosse um OVA de 90. A técnica mais noventista, mas é de 2000, né? Então ele é bem recente. Mas eu achei uma técnica mais um tanto quanto, digamos, nostálgica. Eu pensei em um anime mais antigo. Ele dá uma atmosfera de anime mais velho. Não sei se é proposital, mas é legal isso também. Então tem toda uma perspectiva ali de como o anime se transmite, de como a trilha sonora se transmite, de como os dubladores encarnam ali os personagens. E a fantasia vai desdobrando. Eu achei bastante imersivo, pra falar a verdade, eu gostei bastante da obra. Achei bem competente, tá? Achei agradável, achei muito carismático e recompensador. Aquele OVA que você termina com o coração quente, sabe? Aquece o coração, sente bem vendo a obra. Já acabou já os negócios da OVA. Então, um OVA aqui com poucas imagens no Google, pouquíssimas imagens. Depois eu tiro uma foto dele para pôr na capa do review. Mas ele realmente é bem legal por causa disso. Ele aquece de fato o coração, porque é uma obra... Não é bem ashikei, mas ela tem uma história de felicidade. Uma história de redenção positiva para dois personagens que são a avó, a bisavó e o bisavô. E a Hana, por tabela, que é uma menina bastante enérgica, e um tanto quanto inconsequente e bastante corajosa, ou mesmo até ingênua. A ingenuidade dela leva ao ponto dela fazer coisas ali que ela nem liga, né, que tá acontecendo ao redor, né, ela ignora. Aí só mostrar a forma da raposa aqui, dos raposinhas. Essa é a garota e esse é um molequinho. Vou pegar o nome deles que eu esqueci. O Natsu e o Shinzaemon, tá? É a forma raposa deles. E esse aqui, obviamente, o nosso Game Banjo. Aí eles vão, encontram a cerejeira e tal. E vou parar por aqui, senão acaba estragando mais do que eu estraguei o anime já. Então vou deixar no suspense o que acontece depois que eles encontram a cerejeira. E o que acontece com a Hana. E o desfecho com a avó, ou melhor, a bisavó, o bisavô. E a própria trupe, né, dos artistas. E tem em cima uma moral da história, da cidade, a cidade Nagano, né, Nagano. Como a lenda é transmitida a partir das gerações, né. Enfim, entre outras coisas. A moral da história da própria redenção das raposas com a história do trem. Tem uma redenção legal. Spoiler, mas só isso que eu vou falar. E consolida bem, fecha bem. É um anime de um episódio só de 23 minutos, né? Então é um OVA curto, bastante direto, bastante coeso. Eu achei agradável. Eu acho que ele é bem redondinho, não tem muito tabu. É uma história de fantasia leve. Uma fantasia leve que é engrandecedora, rejuvenescedora. Que traz para você uma boa identidade, uma boa perspectiva, identidade, pode ser, uma boa perspectiva ali de sentimentos, né? E aqui em inglês tá tudo o resumo que eu falei, tá tudo aqui, tá? Podem ver aqui as cerejeiras, a grande bisavó, o bisavô, a resposta ali da busca pelas cerejeiras da infância, ou da juventude. Não senão que ela já era velha, já, 20 e poucos anos, né? Então a bisavó é a juventude. Enfim. É bacana, recomendo. E é OVA, né? Então é aquele esquema de você ver
achar bacana, entender ali como é que funciona a narrativa, a contagem da história, lembrando que é um diretor novato, que é um concurso em si também. E é isso. Em geral é isso, pessoas. Não tem muito mais o que falar. É uma OVA bem singela. Não tem nenhum tipo de continuação, é original, né? Como vocês podem ver. A Nippon Animation é o estúdio que animou ele, né? Ajudou a animar. Isso, em geral é isso. Não tem obra original, não tem obra além dela, né? Tirando os outros OVAs aqui, né? Obra de base, no caso, seria um novel ou um mangá. Na verdade é uma lenda, a lenda Nagano, né? É uma história popular da prefeitura. Então não tem lá um pano de fundo mais aprofundado sobre, digamos, um autor sobre a obra, porque a obra é um conto popular, um conto passado de boca em boca, cultura a cultura, geração em geração, na prefeitura de Nagano. E tem muito isso no Japão, né? No Brasil não tem também as lendas, assim, pererê, curupira, caipora, mula sem cabeça, essas coisas básicas do folclore brasileiro que a gente não... Como a gente não é ameríndio mais, a gente é tudo urbanizado, sai da cultura vinculada mais ao interior. No interior tem bastante disso, tá? Agora na capital, não. Capital é tudo luzes e neon, né? Quando você pega o Japão ele tem aquela perspectiva nas cidades mais do interior, de interior mesmo. Essas cidades que são interioranas, mas ao mesmo tempo que é interiorana, mantém a alma, a identidade, a cultura, a parte vibrante, né? No Brasil também tem, mas vai se perdendo aos poucos, né? O Brasil eu acho que talvez seja um pouco mais rendido a preservar a cultura. O Japão preserva mais a cultura, tem festival e tal, tem... Na escola aprende essas coisas, né? É uma coisa que tem muito livro de literatura infantil. No Brasil eu não vejo tanto, se fomenta a cultura tradicional dos povos originários. No Japão tem os Ainus também, a cultura Ainu, entre outras coisas, né? Os Yamato também, que invadiram lá. Enfim, o shintoísmo como um todo, né? E é isso, pessoas. Obrigado aí pela presença. Espero que a gente consiga, no Brasil, ter uma reformulação ou repaginada da cultura. De manter o folclore vivo. Eu domino nada de folclore brasileiro, eu domino mais de folclore japonês do que brasileiro, provavelmente. E olha lá, eu sou muito imperializado nesse sentido, né? De não consumir cultura nacional. Faz parte. Mas é isso, galera. Obrigado aí. Desculpa aí por enrolar um pouco no fim. Até depois aí. Falou. Veja um anime que é legal. Tá? Bem legal mesmo. Até depois.